Fala Potência, mais um Potência Podcast por aqui. Eu e meu amigo Carlos Jorge, estamos aqui na área. Bom, a gente trata diversos assuntos aqui, né? A gente fala sobre empreendedorismo, cultura, fala sobre política. A gente traz assuntos, às vezes, que trazem polêmica, mas muitos deles, ou todos eles, trazem conteúdos educacionais. Ou seja, você sempre aprende alguma coisa daqui. Esse programa sempre se torna uma mentoria, Carlos Jorge. É verdade, rapaz. O Potência Podcast sempre está ligadinho aí com a audiência, né? Para tentar transmitir, né, experiências, desenvolvimento humano, social, né? Muitas lições também. E a gente traz uma pessoa muito especial. Eu, particularmente, tenho um carinho todo especial, né, por ela, que é uma amiga querida. Rapaz, olha, eu fiquei sabendo que é a primeira secretária de origem indígena do estado de Alagoas. E a primeira indígena a atuar no primeiro escalão no Brasil. No Brasil. No primeiro escalão da política, não é isso? Então, e hoje, graças a esse legado dela, né, com certeza que muitos e muitos, seja, né, governos estaduais e até o governo federal também, né? Então, assim, hoje tem muita representatividade, além do tema da diversidade, de muita inclusão, de toda a representatividade. Então isso faz uma diferença e traz um legado gigante, né? De autoridade, de posicionamento, né? Também de execução das políticas públicas e muitas vezes quem viveu, eu acho que é diferente, né? Quem viveu a realidade, quem veio ali da militância, né? Da base, sabe como é significativo hoje estar dentro de um cargo executivo que pode fazer a diferença, né, no papel social, na cidadania, no papel, né, institucional, né, de interlocução, enfim. E nós estamos falando dela, que é muito querida, nossa secretária Maria José. Seja muito bem-vinda, secretária, a esse programa aqui de dois garotos de Uvegel. Três do Uvegel também. Três. Dois garotos e uma garota do Uvegel. Olha, primeiro quero agradecer, né, o convite, muito me honra poder estar aqui com vocês, né, com os conterrâneos de bairros. É isso né, e assim, e saber, né, que o Uvegel dá muita coisa boa. Pois é, né? Rapaz, do Uvegel para o mundo. É a nossa frase. Né, somos três aqui, temos Firmino, temos outras pessoas. Né, aqui na Connect mesmo tem uns três colaboradores que vieram de lá, tem origem do Uvegel. Né, e assim, isso é muito, para mim, é muita honra, né? Porque assim, a gente não pode esquecer das nossas raízes. Onde nós chegamos hoje, tanto eu, Carlos Jorge, você, assim, a importância disso. Por quê? Porque assim, a gente precisa ter os pés que sejam firmados ali, né? Para a gente não esquecer o nosso passado, a gente saber o que nós temos de igual com o nosso povo ainda, porque nós somos raiz, né? Raiz ali da periferia, nós somos raízes ali de um povo simples, né? Pessoas que querem ter oportunidade para poder contribuir com com seus espaços, né? Então assim, eu quando vejo Carlos Jorge, assim, a importância de ver aquele menino, né, que eu falo menino que eu conheci ali, naquele trabalho ali na periferia, ali na Lagoa, né, com o bicho do pé, com as pessoas Sim. ali, a gente acompanhando, fizemos várias parcerias. E você ainda ganhou um prêmio nosso, né, de direitos humanos, né, pela honraria assim, do seu trabalho, do reconhecimento em si, porque assim, as coisas acontecem na periferia e a gente não sabe como aconteceu. Muitos anônimos, né? Muitos anônimos, né? Então, assim, vem muito trabalho, vem pessoas muito inteligentes, vem pessoas ali com potencial, que se as pessoas colocarem ali e falar assim, poxa, é a diferença, né? Então eu digo muito assim, a gente precisa olhar o nosso passado para a gente poder estar presente e programar o futuro, porque isso é essencial e dar oportunidades para as outras pessoas, porque eu acredito muito no coletivo, né? Então assim, ninguém estrela sozinho, ninguém consegue nada sozinho. Eu tenho uma equipe fantástica, muito, assim, com muitas pessoas. Né? Então, assim, eu fiz questão, quando eu fui indicada para o governo, eu só pedi para quem me indicou, eu falei assim, deixa eu escalar parte da equipe. Né? Então, assim, hoje eu tenho, são três, deixa eu colocar aqui para você, a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. Então, é uma secretaria, assim, para mim, que ela é potente demais, Sim. porque a gente tem
muitas situações complexas, né? Então, assim, eu atendo da mulher que sofre violência, a criança que sofre violência, né? A questão do idoso, a questão quando a polícia vai para a periferia e entra de maneiras complexas, a gente vai para a linha de frente também para poder cobrar que o poder público ele tem que ter respeito às periferias, né? Se tem lá a pessoa que errou, buscar aquela pessoa, levar para onde tem que ser, mas sem violências, né? As pessoas precisam entender que a favela tem gente muito boa. A maioria delas são pessoas boas. São pessoas ali trabalhadoras que sempre teve na batalha ali em buscar o seu dia a dia, em buscar o seu potencial, mas precisa ser respeitada, como qualquer outro cidadão da Ponta Verde, como qualquer cidadão da Aldebaran. Então, é essa a visão. Então, assim, para mim, muita honra ocupar um espaço, né, como secretária de Estado. Eu já venho da militância há muito tempo, né, eu já venho nessa batalha de direitos humanos há muito tempo. Eu comecei a vida na empresa privada, né? E depois de empresa privada eu trabalhei em hospital, eu trabalhei no Anglo, colégio, eu trabalhei em imobiliária, trabalhei com seguros, né? Então, assim, surgiu a oportunidade. E eu estava em São Paulo quando eu recebi um convite, né, do deputado Paulão para vir para a equipe. Eu falei, não, tá, eu voltei, né, porque assim, eu sou paranaense, nasci no Paraná, morei muitos anos em São Paulo, vim passar férias aqui em Alagoas e gostei, não voltei mais. Fiz, acabou, São Paulo não dá mais, vou ficar em Maceió. E aí foi muito importante, porque assim, você conhecer todas as pautas. Né? Você conhecer a pauta do Sem Teto, você conhecer a pauta do MST, você conhecer a pauta da favela, né? Eu fui ex-CUFA, fiz parte da CUFA da Central Única das Favelas. Então, assim, fui da Fundação Cultural Palmares, fui assessora do deputado Paulão. Então, isso, para mim, foi um aprendizado. É como se dissesse assim, eu fui preparada, né, a cada degrau para a gente poder, olha, tem um povo, você precisa priorizar quem mais precisa. Então, assim, analisar a situação e a gente tentar achar caminhos, né? Porque assim, as pessoas precisam de caminhos, precisam de oportunidade. E eu digo, a educação ela é tudo, né? O caminho para qualquer situação, para qualquer cidadão, seja de qualquer classe, é a educação. Verdade. Se você teve uma educação com qualidade, a gente vai disputar com muita gente e aí a gente ainda vai dar muito cansaço para muita gente. Sim. Porque assim, eu participei de uma formatura que eu escutei de uma menina do MST, e ela fez assim, secretária, é mais leve uma caneta do que enxada. Né? A caneta ela é mais leve do que enxada. Então, assim... Essa frase tem um peso, né? Que já tem um peso. Né? Ela tem um peso, porque, assim, poxa, minha única oportunidade é essa. Abraçar, eu vou para onde? Se eu pegar aqui, então vou ser o melhor, eu vou me dedicar, eu vou buscar e vai atrás. Então, assim, nós, né, somos periféricos. Sim, sim. Né? Eu venho de uma descendência indígena, mas sou uma mulher negra na questão da melanina. E, assim, muito me orgulha hoje a gente conseguir, né, sentar e pensar e poder ouvir as pessoas, porque a gente não pode criar políticas públicas sem ouvir a pessoa, sem estar na ponta. Né? Então, assim, eu conheço os 102 municípios, fui da Fundação Cultural Palmares, eu tomei conta de Alagoas ao Ceará, né? Então, assim, todos os quilombos, a gente tem muitos Brasis, né? Então, assim, de situações complexas, que tem muito que melhorar, mas avançamos muito também. Né? Então, assim, hoje você consegue ver quilombola médico, indígenas advogados, médicos, então isso é um avanço para nós. Né? E creio que essa nova juventude vem com uma outra vibe, vem com outras nuances. A gente precisa preparar essa juventude, essa nova meninada, para estar no caminho da política, para a gente correr no caminho certo, definir pautas, definir situações, o que a gente quer para a periferia, fazer um planejamento, fazer uma reorganização. Né? Então, eu acho isso muito bacana, né? E a gente sabe o que é ser fruto disso. Você teve a experiência de ser secretário por um tempo, numa área bem complexa, né? E que a tua experiência, né, de ser do povo, da gente viver do outro lado e saber todas as situações que o movimento precisa, que a situação precisa, a gente está ali, e depois a gente está no lado de cá. Aí a gente pergunta, e agora?
Difícil. Né? E agora? O que vamos fazer? Então, os nossos sonhos são muitos, né? Verdade. Só que aí a gente precisa de quê? A gente precisa de planejamento, precisa de argumentações, né? Então, assim, por exemplo, a pauta da mulher é uma pauta muito complexa. Violência. Né? Em pleno século XXI, as mulheres serem espancadas, serem estupradas, serem maltratadas, às vezes vem aí o combo com o filho, com tudo. O que eu vou fazer? Às vezes a família sem estrutura para poder tomar conta. Não volta para casa. Ruim com ele, pior sem ele. Mas por que isso? Né? Então, assim, é uma mudança de paradigmas, onde a gente precisa incluir a situação na escola, desde criancinha, a gente poder fazer uma reeducação, educação na pauta da violência contra a mulher, de uma maneira lúdica para que as crianças consigam entender o que é violência, porque, às vezes, muitas pessoas lá atrás não sabem o que é violência. Eu já passei por situações e falei assim, mas eu só empurrei, eu só puxei o cabelo, mas eu fui lá e pedi desculpas. Isso é violência, porque através... Às vezes as pessoas romantizam muito. O ciúme, fulano tem ciúme. Esse é o início. E às vezes existe também a violência psicológica, né? Nem só a agressão física, né? A psicológica ela é cruel, né? Porque às vezes você... muitos depoimentos que a gente escuta, fala assim, olha, bateu aquela coisa, mas a psicológica ela fica na tua cabeça o tempo inteiro. E o pior é a dependência emocional. Porque, assim, quando eu digo para você violência, ela não tem cor, ela não tem status social. Né? Às vezes eu posso atender a mulher rica, branca, milionária. Como eu posso atender a mulher preta da favela. Então, assim, é onde elas são iguais em questão da violência. Então, a violência, ela maltrata, ela machuca, ela deprime, ela é cruel. Né? Então, assim, o que podemos fazer? A sociedade ela está doente. Né? Ela está doente em todas as situações. Quando você agride uma criança, quando você agride um idoso. Né? Então, hoje em dia, a gente precisa parar essa nova juventude, a gente ter paradigmas para a gente poder ter políticas públicas, né, com os novos governantes, e ver quais são os alinhamentos para a gente poder tomar. Porque não é fácil a gente ter homicídios, feminicídios, suicídios. Né? Então, precisamos tratar. A sociedade ela está doente. Sim. Né? Então, a gente precisa... Como vamos começar? Precisamos começar. E, nessa minha trajetória, estar como secretária da Mulher, a gente conseguiu avançar em vários pontos. Nós temos o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que fica na Jatiuca. Nós somos o primeiro CEAM no país a fazer as tratativas direcionadas com acolhimento para a mulher. Como isso funcionava? A gente pegava uma assistente social, psicóloga, advogada e a policial civil. Então, a gente fazia essa coisa numa única vez, para a vítima não ter que falar com um, fala com outro, passa na outra porta, fala com outro, porque às vezes ela tem que repetir aquilo dali como um mantra, não sei quantas vezes. E cada vez que você vai falar de uma dor, esquece, né? Cada vez que você vai falar de uma dor, aquilo vai machucar ainda mais. Quando a gente fazia dessa forma, a mulher já, né? Então a gente fazia todo o acolhimento, porque você precisa ter um acolhimento específico. Você precisa deixar essa mulher chorar. Você precisa acalmar ela no momento dela para ela poder se sentir à vontade, para poder falar. Porque se você der muita pressão, o que aconteceu? Como foi? Você é culpada, não sei o quê. Ela não vai conseguir se abrir. Porque, ela, de certa forma, ela está se abrindo com estranhos. Né? Então, assim, tem que ter todo um acolhimento. Tem que ser pessoas especializadas nessa situação. E a gente conseguiu fazer o tratamento psicológico durante 6 meses com essas mulheres. Nós acompanhamos. Então, assim, é um fato emblemático. Nós conseguimos fazer um trabalho no sertão, fazendo essas parcerias com as prefeituras, abrindo os centros especializados em regiões como Delmiro Gouveia, como se diz? Delmiro Gouveia, aquelas cidades mais próximas, né? Agreste, Palmeira dos Índios, porque a gente precisa regionalizar isso. Então, hoje, o governo de Alagoas assim, representa muito, porque são 15 mulheres no poder. Né? É o máximo. Se você hoje saiu uma reportagem na Folha, né? A Alagoas ela vem em primeiro lugar, como o primeiro escalão, né? E são mulheres extremamente competentes,
como planejamento, a Casa Civil, a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, né, que eu tenho que puxar para a minha raiz. E importante, porque são a pauta de muitas dificuldades, né, de violências, né, onde hoje a gente tem a Superintendência da Mulher, temos a Superintendência de Direitos Humanos, a Superintendência dos Povos Originários e da Igualdade Racial. Né? Então, assim, a minha equipe ela compõe indígena, né? A minha equipe ela compõe, eu tenho um cigano na equipe, porque é importante a gente falar sobre isso. Sim. Nós temos em algumas regiões do estado, nós temos um grupo de ciganos, que a gente precisa pensar políticas públicas para esse grupo, que é um grupo muito diferenciado. Nós temos 70 comunidades quilombolas, temos várias aldeias indígenas, então a gente precisa pensar, né? mesclar, assim. E como vamos avançar. Temos vários assentamentos com mulheres rurais, né? Então, assim, o que precisamos fazer? Então, assim, a gente já vamos inaugurar agora, entre março e meio de abril, o primeiro complexo alagoano, o primeiro complexo de Alagoas, né, da mulher. Então, esse complexo ele tem 5 apartamentos, ele tem um espaço de brinquedoteca, tem um auditório, tem a Patrulha da Maria da Penha junto com a gente, para a gente poder fazer os abrigamentos com essas mulheres. Então, assim, vai funcionar 24 horas. Né, conseguimos, nesse interim, né, uma equipe totalmente qualificada, muito importante ter o perfil ideal para poder trabalhar com esse público. E temos a delegacia 24 horas, da mulher também. Perfeito. Né, que conseguimos abrir nessa gestão, porque há mais de 36 anos o mulherio pedia por essa pauta. Foi um marco, né? essa pauta. E a delegacia dos vulneráveis. A delegacia dos vulneráveis, onde a gente consegue atender o negro, o indígena, o morador de rua, o povo dos terreiros. Né? Então, assim, as pessoas vulneráveis. Então, assim, são 2 delegacias muito importantes e que a gente precisa fazer ter esses olhares diferenciados para esse público. Né? Pois é, e assim, é um assunto tão importante, né, da gente debater. Eu sou filho de uma mulher incrível que me deu muito exemplo de quanto que a mulher pode chegar realmente onde quiser. Isso não é uma demagogia, não é um lema de televisão, não é um lema de marketing, não. Realmente é verdade. Minha mãe me dava esse exemplo o tempo todo lá no VGL, de que a mulher pode chegar e fazer o que ela quiser. Aqui dentro da minha empresa, hoje a gente tem boa parte do time é composto por mulheres na área técnica, o que é um diferencial. Acho que a minha empresa talvez seja uma das únicas do Brasil que tem um setor técnico completamente feminino aqui. E que a gente trabalha na área de automação industrial e elétrica, né? E é uma área já muito masculinizada, inclusive. E aí a gente tem um setor completamente feminino aqui dentro da empresa. E aí eu vejo que por exemplo, dentro do meu mercado tem realmente isso. Tipo, se chega um exemplo prático, que aí eu falo, quando eu vou fazer a contratação das meninas, já falo isso para elas, vocês vão acessar indústrias e dentro da indústria não vai ter um banheiro feminino. O banheiro feminino está lá no administrativo, vocês vão ter que andar absurdamente. Eu, como homem dentro da indústria, eu vou andar um pouco, vou chegar no banheiro, em algumas é óbvio, né? E aí, mas você vai ter que andar o dobro, ou talvez 3 vezes mais, porque o banheiro feminino só vai ter lá no administrativo, porque na hora que pensaram lá na indústria, lá no começo, não pensaram que ia ter uma mulher que não fizeram um banheiro feminino no próximo. E aí, esse é um desafio pequeno, é óbvio, né? Mas dentre eles tem diversos desafios. Além dos olhares assediadores, dos olhares preconceituosos. Salário. O salário. Aqui na Connect é totalmente diferente. Inclusive, a senhora falando aí, eu estava até pensando aqui. Hoje na minha equipe eu tenho 3 líderes, 2 líderes são mulheres e um líder é homem. Então, acho que a empresa realmente tem que pensar nisso. E, no meu caso, eu tive o prazer de ter uma mãe incrível, uma mulher incrível dentro de casa que me mostrou que era assim que funcionava. Mas a gente vê que o mercado realmente não é isso. Né? Então, Qual é o nome da sua mãe? Laudiana, o nome dela. Dona Laudiana, parabéns. Olha o filho exemplar que a senhora tem. Porque, assim, isso é o quê? A educação que você teve. Não foi uma educação machista. Foi uma educação respeite as mulheres, vá para a linha de frente e com elas você pode construir, né? Então, assim, essa é o segredo, porque a maioria das mulheres são elas que educam os filhos, né? Sim. E a gente precisa ter esse desprendimento, assim, mulher, ela pode estar em qualquer lugar que ela quiser, né? Ela pode circular em qualquer lugar e precisa ser respeitada. A gente está batendo na tecla o tempo inteiro, respeita, respeita, respeita.
Mas isso é uma coisa que é um mantra que isso já era para estar no DNA do ser humano. Respeito às mulheres, né? Mas não é o caso, né? Inclusive, a gente hoje quero até convidá-los também, a gente está fazendo uma campanha hoje, muito importante no Carnaval, porque a gente sabe de todos os assédios no Carnaval. Terrível. Né? Então, as pessoas elas não sabem brincar, então quer passar a mão, quer ficar a pulso, não sei o quê. Então, assim, não consegue entender um não. Né? Ou então, assim, eu não estou afim e tal. Não consegue. Às vezes, isso é como se fosse uma agressão para a pessoa. Só que os homens precisam entender que isso é crime, isso dá cadeia. Né? Isso é assédio. E a gente não pode ter essa situação. Né? Os homens eles precisam entender. E se fosse com a minha filha? Se fosse com a minha irmã? Se fosse com a minha mãe? Como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que eu gostaria que elas fossem tratadas, respeitadas, sem todos esses assédios, sem todas essas situações? Né? Então, a gente está com a campanha Deixa Ela Quieta, que é a nossa campanha para o Carnaval. Né? Então, a gente está fazendo essa campanha com a Secretaria da Cultura, a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Comunicação. Maravilha. E a SEADES. São 4 secretarias que se uniram para a gente poder fazer essa campanha. Essa campanha ela vai ficar para o ano inteiro, porque a importância da gente sempre estar lembrando, né, que as mulheres precisam estar em paz para elas poderem estar como ela quiser, se vestir como quiser, andar como quiser, sem ser perturbada. Né? Sem você estar ali olhando, mexendo, vou tocar, com vários tipos de assédios, né? Porque é cruel. Né? Eu digo assim, as mulheres, quando ela nasce, parece que ela já tem um alvo. Né? Então, assim, você precisa preparar para todos os sentidos. E aí eu digo, a gente precisa sair da bolha de tratar as nossas meninas, nossas mulheres, nossas filhas, como princesas. Precisamos colocar essas mulheres como revolucionárias, né? Está pronta para qualquer situação, porque a gente cria numa bolha, a gente coloca essa menina com todo paparico, com toda a situação, depois a gente coloca essa menina para o mundo. Como? A gente não vai estar 24 horas com essa criança, com essa menina, como não vai. Então, isso a gente precisa preparar. Às vezes, assédio na escola, às vezes tem assédio de professor, né? Às vezes a gente sabe que aqui é um bate-papo muito importante. Esse podcast, para mim, ele é fundamental, porque é informação onde a gente precisa levar. Às vezes, as crianças são assediadas pelo próprio pai, pelo padrasto, pelo vizinho. Então, eu sou defensora que precisa se ter uma educação sexual nas escolas. As crianças precisam saber, né, até que ponto o que é assédio, o que não é. Porque, às vezes, não, é o carinho do tio, é o carinho do pai, né? Alguma situação dessa, e aí a gente acaba tendo problema em famílias. Quantas famílias já teve todos os assédios de pai, teve os assédios de tios, de sobrinhos, né? Então, assim, como preparar essas meninas? Né? Então, essa campanha Deixa Ela Quieta, ela é extremamente importante para todo mundo, né? Que é o não assédio, né? Essa é a importância. A gente vai estar, inclusive, eu vou estar hoje lá no Jaraguá com a minha equipe, com a equipe da CESAL, a gente panfleteando, né? E tem nosso cartaz tem um QR Code que está ali, está todas as ações. Número da polícia, número do CEAM, número da RAVES. A RAVES é um parceiro importantíssimo, que ela funciona dentro do Hospital da Mulher. Sim. A questão do caso aconteça um estupro, ela é a primeira que vai acolher. Então, ali são dados todos os coquetéis. Tem uma equipe ali com uma equipe multidisciplinar para receber essa pessoa nesse momento tão grave. Frágil. Né? Frágil, porque realmente é uma coisa que a gente não pode falar, mas é uma coisa milenar, né? Não é tão atual. Então, assim, são os olhares de políticas públicas para que a gente possa resguardar, cuidar, acolher as nossas mulheres. Eu queria puxar um assunto aqui, já que a gente está falando sobre esse tema da campanha, né? Deixa Ela Quieta, que eu acho que é super importante, inclusive. E aí eu parto do princípio seguinte: como jovem da periferia, que me tornei empresário, eu vi que o que me fez alavancar tudo na minha vida foi a informação e a educação. E aí eu acredito muito nesse poder da informação, no poder da educação, para que a gente consiga realmente agregar na cabeça das pessoas o que isso aqui, que essa campanha é muito interessante.
E aí eu queria perguntar à senhora, como mulher, como secretária, dicas para que as pessoas, por exemplo, às vezes eu vejo, né? E eu estou falando assim, de forma muito respeitosa, é óbvio, mas que às vezes as mães não sabem conduzir os seus próprios filhos. Tipo assim, eu escutava muito minha avó dizer assim, isso é coisa de menino, não faz. Isso é coisa de menina, né? E aí hoje eu tenho uma filha, né, que é um ser humano incrível, 7 anos de idade, e a minha filha, ela não sabe a diferença. Se você chegar para minha filha e perguntar, isso aí é coisa de menino ou de menina, ela não vai saber porque ela não foi criada assim, e dentro de casa eu não permito que chegue essa ideia nela de que ela não pode fazer alguma coisa porque é coisa de menino. Não pode fazer, ou isso aqui é coisa de menina. Isso aqui, tipo, nunca cheguei para minha filha uma coisa simples, assim, escolher uma cor, tipo, o seu tem que ser rosa. Não, filha, o seu tem que ser o quê? Brinquedo. Você quer uma boneca, quer um carrinho? Por que você não pode pensar num carrinho? E aí eu acho muito importante, assim, quais são as dicas que a senhora, como mulher, como secretária, diz para que a gente, dentro de casa, fortaleça, inclusive os meninos, que são, hoje em dia, criança, o que a gente pode fazer para... Eu estou perguntando como pai mesmo, para que a gente possa fazer e ajudar na criação para que campanhas como essa, no futuro, se Deus quiser, não sejam necessárias. É muito interessante essa tua pergunta, porque, assim, como eu te disse, né, quem educa as crianças, a maioria da parte é as mães. E eu digo assim que nós vivemos num país machista, né? Nós estamos num estado machista, né, do coronelismo, toda essa pauta que todo mundo conhece. E às vezes a gente, quando você quer cuidar demais, às vezes você não deixa a criança desenvolver, né? Então essa questão mulher rosa, homem azul, né? Então assim, como se diz, as pessoas mais velhas que a gente, né? As pessoas, eu digo assim, ancestralidade nossa. A gente vem os pais, os avós têm uma outra mentalidade, né? Tem uma outra mentalidade assim para dizer, não, isso não pode. Mas por quê? Eu estava questionando isso. Por quê? Eu sou filha única, 4 irmãos homens, eu sou filha única. E eu lembro que meu pai me protegia de todas as formas, não pode, mas não dizia o porquê. E eu sempre fui muito questionadora, assim, mas por que eu não posso? Por que os meninos estão saindo, vão para lá, traz as namoradas, tal? Eu não posso, é tudo censurado, tal. Então, era certos embates, né? E aí você tem uma ministra, né, uma ex-ministra, que faz essa defesa, mulheres rosas, homem azul. Né? Não. Então, assim, isso é questão que a gente precisa quebrar esses paradigmas. Né? A mulher, ela pode tudo, a criança, ela é universal, ela pode escolher a cor que ela quiser, o brinquedo que ela quiser. Eu quero brincar de carrinho, quero brincar de skate. Isso não vai definir a sexualidade da criança lá na frente. Né? Então, assim, a criança precisa viver como criança, experimentar a boneca, experimentar o carrinho, experimentar o skate, o surf, né? É isso. Então, assim, crie com muito amor, crie da melhor forma possível, colocando os prós e os contras, porque enquanto a gente protege, está tranquilo, não vai acontecer nada, porque a gente está aqui. Mas essa menina, ela tem que estar preparada para ir para a escola, essa menina, ela tem que estar preparada para as festinhas, né? Quando se torna adolescente, que às vezes eu posso tudo, e às vezes a gente não consegue segurar a onda. Eu tenho uma filha que tem 28 anos. Né? Então, assim, todos esses perfis a gente já passou. Mas, assim, a orientação, né? Você sentar e dizer assim, olha, é importante saber dessa maneira, ensinar essa criançada a se defender. Né? Olha, tem leis para isso, caso isso aconteça, porque isso, a criança, ela começa a passar em casa. Olha, não pode isso. Eu vi isso na escola, eu aprendi isso, não pode fazer dessa forma, isso é assim, assim. Então, a gente precisa preparar a nossa criança, até de uma maneira lúdica, os pequenininhos. Esses debates precisam estar nas escolas, né? O debate precisa estar dentro da universidade. Isso para a gente poder debater sobre a questão do racismo, todos os tipos de preconceito, todas as violações de direitos. Porque tem uma situação muito complexa. Direitos humanos é para defender bandido. Né? Isso é uma pecha que ficou assim por muito tempo. Mas o que é os direitos humanos? O que os direitos humanos defendem? Então, tem que ter essa pauta nas escolas. Direitos humanos defende vida, defende uma matrícula que, às vezes, a mãe não conseguiu, defende, às vezes, uma medicação muito cara que você precisa ir lá na defensoria pública. Às vezes, quando a polícia invade uma casa, que sai batendo
nos moradores quando não encontra quem foi buscar. Então, isso é uma pauta de direitos humanos. Você garantir todos os direitos a todas as populações, a todas as cores, a todas as situações que as pessoas, que o ser humano ele tem em direito. Né? A gente precisa dizer não ao preconceito. Hoje eu recebi um grupo de mulheres da Arsal, 6 mulheres, a gente falando sobre campanha, a importância da gente envolver os motoristas de ônibus, caso aconteça um assédio dentro do ônibus. Né? Então, assim, ninguém está livre. Né? Então, assim, foi muito engraçado que umas delas falaram assim, nossa, numa situação dessa, a gente está reunindo mulheres para pensar de uma maneira para nos proteger. Né? E eu creio que daqui a alguns anos a gente não vai precisar estar fazendo campanha. Né? Eu creio que daqui a alguns anos a gente vai estar discutindo outras situações, né, de maneira bem bacana, né? Porque, assim, essa questão ainda do assédio, do estupro, ele é muito violento. Né? A mulher está no ponto de ônibus, querer chegar em casa, ficar com medo, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, você está dentro do seu trabalho. Então, assim, quando acontece um assalto, a mulher já faz assim, o homem é só o assalto. Uhum. Né? Para a mulher, ela fez, estou sendo assaltada e posso ser estuprada. Pois é. Né? Então, assim, criar da melhor maneira possível, né? Sempre ensinando a liberdade, mas também todas as proteções, como a gente precisa estar nessa caminhada. E é só acrescentar, acho que o maior ensinamento é o exemplo, né? A criança observa, então ela vive o dia a dia com o pai, a forma de tratamento. Então, assim, é muito também se policiar, né? Eu particularmente, eu tive uma vida muito difícil, né? Não sei muita referência, um lado estruturado e tal. E como eu transformar essa ideia, né, que foi construída na minha mente para minha família agora. Então, a maior referência é seu exemplo, né? Acho que isso é a maior grandeza de um pai, de uma mãe, independente de como é que seja formado o núcleo familiar. Mas isso, acho que transforma, né, a vida da família e da criança. E só a gente sabe que o tema dos direitos humanos é um tema universal, né? Um tema assim de tantas e tantas conquistas, né? Principalmente assim, existem conquistas, né? Acho que para todo o tema da diversidade, mas a gente tem visto agora, secretária, o tema dos índios Yanomamis, né? Um tema tão sofrido assim, uma coisa tão dificílima, né? Então a gente também vê outros povos, né? Outras tribos também, né, de núcleos, aí eu não sei me expressar, mas assim, tecnicamente falando, apesar que lidei assim diretamente como secretário com os índios Uaraus, né, lá né, que veio da Venezuela, um povo, aí você tem toda a questão antropológica, tem toda a questão ancestral, cultural, e é muito delicado o tema, numa questão de competência, porque você criado numa cidade grande, dentro de uma realidade totalmente urbana, e você agora entender o sentimento e a dor desse povo, né, e muitas vezes vindo de tão longe, né, e não só esse caso específico, mas hoje o tema da imigração também é um tema a nível global que machuca tanto, né, principalmente povos agora do Oriente Médio, né, também migrando há muitos anos já para os países europeus também. E na sua concepção hoje, como é que a senhora tem lidado com esse tema? Porque é um tema, ainda que parece para nós, né, eu digo pela minha experiência como secretário, um pouquinho distante, mas está tão pertinho da gente, né? A gente tem recebido, né, povos, seja imigrantes, seja de outras nacionalidades, de outros territórios mundiais, né? Mas é um tema ainda delicado no sentido de acolhimento. Muitas vezes eu particularmente foi um tema tão novo como secretário lá que eu tive que realmente adequar uma equipe técnica para de forma emergente se especializar naquele tema, e a gente teve a oportunidade de ir lá em Roraima, Pacaraima, né, fazer uma imersão. Fomos na divisa da Venezuela, vimos as agências, né, tinha lá a Acnu, né, que é uma grande agência em parceria com a Unicef, com a ONU, enfim, tinha a Cruz Vermelha, tinha outras agências. Como é que o Estado hoje tem lidado com esse tema, né, que é um tema tão sensível, ao mesmo tempo novo, porque a gente tem visto, né, muita imigração de outros países. Eu acho que Alagoas tem
tem tido muito esse tema, não tão, não mais, mas eu acho que é um tema. Como é que você tem lidado com esse tema? Tem muita demanda, ainda não? Não, veja só, a questão da imigração ela é complexa, né? Isso é complexa para qualquer parte do mundo, né? Eu vou colocar um exemplo aqui que aconteceu nos Estados Unidos, né? Naquela parte do que na época era o presidente anterior, né? O Trump. O Trump. O que ele fez? Fez a separação, colocou as crianças em jaulas, né? Separou dos pais. Você imagine o trauma, o desespero para poder encontrar essas crianças. Aí a gente fala, é um país de primeiro mundo, né? Mais É um frio, país de né? primeiro frio. Eu não digo que seja frio. Eu acho que aquilo dali, para mim, é como se desumano. fosse... Desumano, É desumano, Verdade. né? Então, você separar uma criança de meses, de 2, 3 anos do pai, daquela situação. O desespero, tanto para o pai, quanto para a criança. Sim. Porque poderia ter sido feito tratativas diferenciadas, né? Olha, vamos aqui acolher de uma maneira digna, não vai dar para ficar aqui no país, volta para o seu país, mas de maneira digna, né? Você conversar entre líderes, né? E aí, para você fazer qualquer situação, você precisa adentrar no território. Quando você fala na questão dos Yanomamis, para mim, eu remeto com muita tristeza, até porque eu sou descendente. Sim. Né? Então, eu sou descendente tanto de pai quanto de mãe. Né? Então, assim, para mim, o sangue indígena, para mim, ele é muito forte. Né? Nós somos povos originários, somos donos dessa terra. Verdade. Né? Com muito respeito a todos que chegaram, mas nós já estávamos aqui. E hoje os nossos territórios eles são limitados. Né? E aí o que eu digo? É formação, precisamos levantar os nossos indígenas com formação para a gente poder entender a situação, né? Para que a gente possa eles se levantarem. Isso já está acontecendo. É uma revolução calada. Mas as coisas já estão acontecendo. E assim, só para acrescentar, a senhora é um próprio símbolo disso aqui no nosso estado, mas hoje também a ministra, né? Hoje que é presidente da FUNAI, acho que é recém-empossada. Não sei Foi recém-possada. Né? Então, assim, como é representativo, como é simbólico e poderoso isso, né? Você tem a Soninha Guajajara, né? Sim, sim. Que ela é uma mulher, a primeira ministra indígena, esse primeiro momento, então, assim, é um absurdo as crianças estarem, mais de 542 crianças naquela situação. Eu imagino, meu Deus, se fosse meu filho, minha filha, se a gente tivesse uma situação dessa, o que nós faríamos? O que nós queríamos que acontecesse? Idosos daquela situação e você ter um governo genocida, porque, para mim, o que aconteceu na época de Hitler, né, com os judeus, é o que está acontecendo com os nossos indígenas. Né? Você está passando fome, desnutrição, sem remédio, né? Um aparelhamento do Estado para os garimpeiros. A medicação que ia para os indígenas estava sendo segurada pelos garimpeiros. Quando uma própria ministra fecha os olhos e diz, não tem que ir respirador, não tem que ir medicação. Isso é o quê? Isso é um genocídio. Né? Então, as leis precisam chegar aos poderosos também. Sim. Né? Porque quantas crianças morreram? Quantas mães estão chorando a morte dos seus filhos? Né? Verdade. Aí eu coloco, se fôssemos nós, né? O que faríamos? Então, assim, isso é uma pauta muito importante, uma pauta que ela precisa ser trabalhada não só lá em Roraima, mas a gente precisa trabalhar essa pauta ela com um contexto total. E aí eu coloco assim os avanços que vem em Alagoas, né? O olhar diferenciado do governador, a partir do momento que ele cria uma secretaria, né, com uma mulher indígena, uma mulher negra indígena, e que coloca uma superintendência dos povos originários. Então, ele está sinalizando, olha, vamos aí. Então, a gente está no momento de planejamento, vamos descer a todas as bases, até porque eu já conheço todas as lideranças, conheço todas as aldeias, conheço todos os quilombos. Então, isso é uma diferenciação. Estamos pensando numa situação diferenciada para a educação, sentamos com a secretária do Planejamento, vem novidades por aí, vem coisa muito boa para a gente poder tratar com os povos originários. Então, assim, é uma questão do governo ter a sensibilidade, você precisa ter a sensibilidade, a oportunidade e o querer fazer. Sim. Né? Você juntando esses três é uma receita perfeita para que a gente possa avançar. E, assim, pensar com maturidade mesmo.
né? Então, assim, a gente tem hoje, nós temos indígenas com doutorado, nós temos indígenas médicos. Então, isso para a gente é um avanço, né? Então, assim, eu estou com o Mainami, inclusive ele está aqui, ali com a gente, é o nosso superintendente, né? Uma pessoa que já esteve em Cuba, fez medicina, um período de medicina, depois veio para a área do direito, é uma pessoa que já bem viajada, já teve imersão nos Estados Unidos nas pautas dos povos originários. Então, assim, tem muita coisa para somar, né? A gente tem muita coisa para a gente poder unir experiências, e nada melhor que você... eu sou uma indígena não aldeada. O Mainami é um indígena aldeado, né? Então, todos os rituais, conhece muito bem toda a ponta. Então, assim, o que podemos juntar a nível de conhecimento? O que a gente pode fazer? Um planejamento. Nós vamos descer todas as tribos, vamos para todas as tribos, fazer um planejamento com todas as etnias, né? Umas mais avançadas, outras mais. Então, assim, vamos para a linha de frente. Sim. Esse é o nosso objetivo. É uma questão tão básica, porque se a gente for pensar em origem, eu acho que todos nós somos originados dos índios, né? Porque o primeiro povo do Brasil, inclusive. Então é muito, muito fácil que a gente assumir essa bandeira, né? E a gente realmente... E eu acho que parte do princípio, secretário, do respeito, né? O respeito ele é a base de tudo. Mesmo que a gente tenha opiniões, que a gente pense ou haja de forma diferente, quando a gente tem respeito, tudo fica baseado, tudo começa a balizar. Porque, tipo, eu posso gostar do amarelo, a senhora gosta do azul. Mas eu prefiro o amarelo. Que bacana, você prefere o azul, que massa, né? Eu prefiro o amarelo e assim fica. Não precisa a gente lutar por conta de opções diferentes. E eu vejo que a gente está vivendo realmente um período de muita intolerância, sabe, no país, assim, muita briga, né? Ignorância. Divisões políticas e tudo mais. Então, assim, pessoal, vamos parar, vamos respirar, vamos nos respeitar cada vez mais. Isso que eu acho que... Não sei se a senhora concorda comigo nessa minha fala, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais buscar o respeito, né, entre todos. Olha, o respeito, para mim, ele é o principal. Porque você precisa respeitar as opiniões divergentes. Uhum. Eu respeito você por você ter sua opinião. Ótimo, é a tua opinião. Eu só preciso respeitar. Uhum. Né? E aí, gente, esse é o segredo. Né? Você respeitou, você tem caminho para tudo. Não, porque eu não falo com fulano, porque fulano é isso. Não, a gente precisa sentar. Eu falo, tem que sentar com Deus e o diabo para poder resolver as situações. Tem que sentar, vamos sentar. O que tem? Vamos puxar aqui, a sua parte é essa, a minha é essa. Porque a gente precisa entender que a gente está numa democracia. Né? Acima de tudo, a democracia ela é tudo. A gente não pode estar nesse ponto. Eu queria... Não. Gente, a gente precisa voltar a estudar história. Vai ver o que aconteceu nos arcabouços, né? Dos quartéis, né? As situações de tortura, as situações de, como se diz, de situações complexas de espancamentos, de pessoas presas, de famílias desesperadas, né? A ditadura militar. O que era isso? Então, as pessoas hoje vão para as portas do quartel. Sim, é crime. Vocês precisam entender. A gente está numa democracia, a gente precisa entender, ter maturidade suficiente para entender, olha, quem ganhou as eleições? Foi fulano, pronto. Então, vamos nos recolher, aguardar daqui a 4 anos e vamos para a disputa. Né? E tem que parar com esse mimimi. Vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar. Né? Por exemplo, assim, muitas vezes eu tive em debates, fui a Brasília, participei de mesas só com bolsonaristas. E, naquele momento, o presidente era o Bolsonaro. A gente precisava respeitar que o presidente era ele. Que eu concordasse ou não com o meu voto, não foi. Mas eu precisava concordar que é o presidente, ganhou as eleições, nunca ninguém questionou, né? Não ganhou, tá, pronto, vamos se preparar daqui a 4 anos, vamos ver o que a gente segura. E aí, essa situação. E a gente precisa torcer e fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira melhor para o país, para as pessoas. Nós, toda a sociedade, ela paga impostos caríssimos. Com certeza. Então, a gente precisa ver o dinheiro empregado em políticas públicas, que as coisas fluam, que a gente consiga ter um SUS, que o SUS seja melhorado, que a gente consiga ter uma excelente educação, para a gente formar cidadãos realmente
qualificados para estar na linha de frente e que isso chegue a todos os territórios. Perfeito. Pois é. Todos. Eu não sei o que aconteceu com o Brasil, que antigamente o voto era secreto. Hoje em dia, todo mundo briga pelo voto agora e do nada acontece. Eu não consigo entender mais nada no Brasil. Tem um tema que eu queria só, assim, até por uma questão de dado, a pandemia ela mudou muito, né, o cenário social, e eu acho que, pelo menos pessoalmente, eu acho que piorou muito assim, o dado da violência, né, violência contra a criança, contra a mulher, que o lockdown, né, meio que recolheu muitos homens dentro de casa, o nervosismo, o psicológico, assim, do núcleo familiar em si, preocupação muitas vezes econômica e tal. Financeiro, né? Foi muito desafiador. Na análise da senhora, como é que melhorou, piorou? Que o sentimento é que piorou, né? Que a violência parece que aumentou, a violência contra a criança, contra a mulher, né? Acho que a pandemia mexeu um pouco com o psicológico e cada vez mais a gente vê as pessoas sem paz, assim, um negócio terrível, e isso também tem toda uma cultura, né, que a gente precisa combater e destruir, essa cultura do machismo, da violência e tal, mas eu acho também emocionalmente, acho que isso potencializou, né, se a gente tinha o mal no coração, assim, de fazer o mal, o cara arrumou a desculpa agora, ou não, porque muitas vezes, realmente, em alguns casos, a própria pandemia realmente... A frustração, né? Às vezes, tipo, cara, claro que nunca justifica, pelo amor de Deus, nunca justifica a violência. Mas a frustração coloca a pessoa, até homens, mulheres... Foi o maior índice de divórcio que já houve, né? Em período de tempo. Ou seja, era tanta frustração ali encontrando dentro de casa que... As mulheres e os homens não estão conseguindo nem se olhar mais. Tá isso todo, né? Bota uma máscara, vai pra cara da tua mãe e vai-se embora. Não, o que acontece, né? Você chegou no ponto certo. A questão que mexe no bolso em qualquer relacionamento é o financeiro. Chega no final do mês, você não tem conta para pagar, você já, o casal ali já começa a se desentender, não, né? Então, assim, a pandemia, ela foi mundial. E foi, assim, uma preparação para o mundo, né? Na época, eu estava nos Estados Unidos. E aí, eu ia passar 30 dias, que eu fui... o governo americano fez um convite sobre o meu trabalho, e eu ser a primeira mulher indígena para levantar as leis aqui do Brasil, né? A proteção da mulher, o trabalho em si. Então, eu recebi esse convite, foi eu e mais 6 mulheres, né? Eu tive o prazer de conhecer a Gabriela, que é a promotora de justiça, né? E ela tem uma situação bem interessante. A gente era 30 dias, quando chegou no 10º dia, eu falei assim, pandemia. Eu falei, gente, o que é isso? Eu longe de casa, você já pensa, né? Fiz, pessoal, vamos voltar, se organizar para voltar. Não, a gente queria ficar. Eu falei assim, gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente teve um papo com, né? E a pessoa falou, não, vocês voltam. A gente voltou, viaja sábado, chegamos no domingo, na terça-feira fechou as fronteiras. Olhe a loucura que seria. Imagine você fora do seu país, com toda aquela loucura. E aí, isso foi uma situação, assim, muito complexa para o mundo inteiro, né? Então, assim, eu penso assim, em uma lição de aprendizado, né? E você poder ali monitorar, né? Você ter a questão da maturidade para você poder conviver dentro da sua casa com seus iguais. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa sai de manhã, só volta à noite, ou então você vive ali no final de semana, né? É uma convivência, né, paralela. Mas quando coloca você para viver 24 horas, você vai conhecer quem é quem, né? Então, assim, realmente, as situações ela é complexas, o agressor dentro de casa o tempo inteiro, né? Então, assim, se era uma situação de você estar um período com ele, você passou a viver 24 horas. Não tinha escola. Então, assim, tudo a nível de estresse, porque foi tudo assim, o que está acontecendo? Né? Vai morrer, você vê um monte de gente morrendo, um monte de amigos, parentes. Então, assim, o nível de estresse total, o desespero. Então, assim, era uma energia que ninguém conseguia entender, porque era a primeira pandemia que nós estávamos vivenciando dessa maneira tão complexa, né, mundialmente. E sem saber quais os caminhos. Eu mesmo perdi 7 pessoas da minha família. 7. Né? Então, quando a gente estava se recuperando de uma coisa, já vinha a outra. Foram 2 tios, irmão do pai, irmão da minha mãe, quando a gente estava
Na missa de 7º dia de um, chegou o resultado do outro. Depois, eu perdi um primo com 30 anos. Quando fez 1 mês, morreu o irmão. Então, assim, para mim, foi assim, muito difícil. Foi um momento assim de você perder pessoas próximas. A morte ela já é muito complexa. Você não conseguir se despedir da pessoa. Você vê ali a última vez, você quer estar ali o tempo inteiro, né? Os últimos momentos ali. E você não conseguir ver. Então, assim, você tá ali cronometrado para você poder enterrar. E aí você tem... E a incerteza, né? De você incerteza. não saber o que vai acontecer com você, por exemplo. Você pode pegar. Eu tive 3 vezes. Eu, graças a Deus, eu não tive. Eu viajo muito porque minha empresa trabalha com indústria e como as indústrias não pararam, eu tive que continuar atendendo, inclusive trabalhando. E eu teve uma época que quando fecharam os aeroportos, eu fui trabalhar de carro, fui para o Pará de carro. E eu, graças a Deus, não peguei em nenhum momento. Mas eu ficava muito preocupado porque tinha o risco, como a gente não entendia de nada, né? Tinha o risco de eu voltar para casa e eu ser assintomático, mas levar o vírus para minha esposa, para minha filha. Então era um momento tipo de terrorismo psicológico aqui o tempo todo. Meu Deus, eu estou indo trabalhar, mas quando eu voltar, será que eu vou fazer isso para minha filha? Tipo, eu não estou sentindo nada, mas e aí? Minha filha, minha esposa, minha família. Você fica sem ver a sua mãe, seu pai, você fica com aquela saudade. E você fica no desespero sem você saber o que vai acontecer. Bom, minha mãe pode ser amanhã, eu posso, minha esposa. Então, quantas pessoas a gente perdeu nesse caminho? Muito. Desculpa interromper, mas eu fiquei muito preocupado com nós dois. Quando eu vi os artistas bonitos da televisão se separando da mulher, eu disse, caramba, eu e o Carlos Jorge, 2 caras feios. Se a gente se separar, tomara que a pandemia nesse nível não chegue na gente. Quando eu vi, meu amigo, os artistas bonitos, aí separava um, depois, vixe, meu Deus, o Carlos Jorge, a gente feio desse jeito em casa, vai ter que chegar uma hora que a mulher não vai aguentar mais. A minha preocupação era essa, mas graças a Deus a gente resistiu à pandemia, continuamos casados. Eu ficava trancado no quarto e ela no outro lá. Pelo menos 2 dias ali para tirar umas férias. Pra não ver. Eu fiquei 16 dias preso, né? Porque, tipo, em maio de 2020 não tinha nem protocolo, ainda estava formando. Aí peguei o Covid, fiquei 16 dias isolado. Aí você já começa a se despedir dos parentes, né? Assim, já fala chorando. Muito sensível, né? Como mexeu com o psicológico assim. Você tá vendo que os homens são mais dramáticos? Rapaz. E a minha mulher batia lá, deixava o prato do lado da comida no chão, eu abria a porta, pegava a comida. Então, assim, foi muito delicado, né, o processo da pandemia. E você é um momento, assim, né, que a gente não está preparado. É a solidão. Sim, é horrível. Porque quando eu vim dos Estados Unidos, eu precisei entrar no protocolo de 15 dias isolada, sem nada, sem ninguém. Então, você fica no local. Assim, caramba, e agora? Né? Não, eu estou aqui, mas eu que converso com todo mundo, tenho uma agenda pesadíssima, eu começo minha agenda às 7 horas da manhã, termino às vezes meia-noite, 1 hora da manhã, então... Aí você fica, bom, e agora? Eu não posso sair, você no espaço pequeno e fica, não sei o quê. Então, assim, e eu acho, assim, que, como vocês voltando para o tema, vocês falaram assim, a violência realmente foi um momento muito complexo. Nesse período, a gente conseguiu quebrar 13 cárceres privados. De mulheres assim acorrentadas, mulheres trancadas, entendeu? Caramba. E a gente não fechou, né? Porque assim, não fecha, eu falei assim, governador, não vou fechar a secretaria, a gente vai manter, porque é o momento que a gente precisa resguardar as mulheres. Não, tudo bem, secretário, então vamos tocar. Então, assim, foi primordial o CEAM, a Secretaria da Mulher está aberta nesse momento, porque assim, eu digo que a gente salvou muitas vidas. Salvamos, cuidamos, direcionamos, né, essa pauta da coisa. Os moradores de rua, a gente conseguiu tirar, fizemos nesse momento a parceria com a prefeitura, com o consultório de rua, a gente conseguiu colocar nas escolas estaduais, junto com a igreja, que foi papel fundamental, o nosso querido Frei, né, que a parceria ela foi enorme com os moradores de rua, porque uma reportagem me chamou a atenção. Todo mundo na rua com máscara, com tudo, andando aí, foram entrevistar um morador de rua. Ele fez, o que está acontecendo? Está todo mundo com máscara? Que é isso? Sem entender. Sem informação, né? Nossa, aquilo dali me chamou de um jeito. Eu falei, minha gente, todo mundo vai para suas casas, o centro vai fechar, não tem alimentação, não tem. Como é que eles vão passar? Então, a gente correu atrás, eu mesmo, olha, pessoal, vamos, liga e tal. E a gente conseguiu dar dignidade, a gente conseguiu... Priorizamos a vacina para eles, né, com a medicação, com tudo. Então, isso assim, foi uma parceria extremamente importante, que nós fomos os primeiros a cuidar deles, porque a gente sabe que quem olharia
né? Então, assim, a gente precisa ter essa referência, ter esses cuidados. Claro, aumentou, mas também o número de ferramentas que a gente desenvolveu. Nós temos um aplicativo, o aplicativo Salve Maria, que é uma parceria que nós trouxemos do Piauí para cá, né, do governo do Piauí, que é um aplicativo, você coloca no celular, você opta por Alagoas, e ele faz todo o mapeamento. A gente tem um mapeamento dos 102 municípios, com todas as ruas, todas as aldeias, todos os quilombos. Maravilha. Você apertou, né, então, polícia local, guarda municipal, na região, e se chegar primeiro, se você pegar no flagrante, o cara vai preso de imediato, né? Então, ali você pode fazer denúncia, você pode tirar foto, tem um casal ali na briga, você faz a foto, faz a denúncia, coloca todas as informações, isso chega diretamente, porque esse aplicativo, o Piauí, ele utilizava só na segurança pública. Aqui em Alagoas, a gente fez parceria com a segurança pública, porque é primordial, e junto com a Secretaria da Mulher, porque a gente precisa saber quem são essas mulheres, né? Então, assim, quem são essas mulheres? Qual foi o delegado que pegou? Ela deu entrada. Cadê a medida protetiva? Ela conseguiu? Pronto. Então, agora é a patrulha da Maria da Penha que vai poder fazer o circuito, fazer as visitas para que essa mulher não seja revitimizada, para que o agressor não volte a agredi-la, né? Então, essa parceria é muito importante. Então, a gente tem um aplicativo, vamos ter aí o Complexo da Mulher, né, que vai ser o nosso primeiro complexo. Então, assim, o Conselho da Mulher é muito importante, a parceria, porque são 40 mulheres que a gente se reúne e pensa estratégias e pensa situação. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que os gestores, é um conselho que eu dou aqui, sempre estar de olho no Conselho, ouvir o Conselho, porque o Conselho ele está na ponta, né? Então, traz muitas informações para a gente poder construir, para a gente poder trabalhar essas situações. E aí estamos pensando nessa campanha, estamos trazendo um projeto que vai ser novidade, depois eu vou remarcar para vir aqui com vocês, né? Com certeza. Vai ser o projeto da ONU, né? Nós vamos ser o primeiro estado no país a trazer a ONU Mulheres para a gente poder reagrupar, reavaliar em todos os setores, da mulher mais simples à mulher na política, à mulher executiva, para a gente poder ter toda essa base, a gente poder... São seminários, são avaliações, porque você sabe que a ONU é uma potência em todas essas situações da educação em si. Então, a gente vai vamos trabalhar a ONU em todas as secretarias, nas 27 secretarias de Estado, né? Então, assim, seremos o pioneiro nessa situação. Eu já passei para as secretárias da região Nordeste, vamos lançar em Alagoas, eu sugiro que vocês lancem depois, né? Mas isso é muito importante, assim, é o olhar do gestor, como é que você está trazendo, né? As parcerias que a gente está fazendo parceria também com as Aroeiras, né? Sim. Então, assim, é muito interessante no quesito da gente poder preparar o servidor público, porque o servidor público ele precisa estar preparado para receber uma mulher que sofre violência, precisa saber qual é o encaminhamento, não é tratar de qualquer jeito, porque o servidor público ele precisa entender que ele é funcionário do povo, né? E tem que tratar muito bem, né? Porque são os impostos do povo que estão pagando o salário, né? E se a gente não tiver esse entendimento, né? Então, assim, é essa a raiz do problema. A gente precisa preparar a população, preparar os gestores, todos os gestores precisam entender a questão da lei da Maria da Penha, a questão do enfrentamento ao racismo, a questão sobre todos os tipos de preconceito, né? A população LGBTIQIA+. Então, é esse olhar diferenciado que a gente precisa ter. Maravilha. Fantástico, secretária. Deixar uma frase aqui. Nós estamos chegando aos instantes finais desse episódio incrível, mais uma mentoria, mais um bate-papo incrível, revelador, de muito conhecimento para você, inclusive, com o oferecimento da Conecta Automação, que é uma empresa de montagem de painéis elétricos, de infraestrutura e elétrica, que está aqui em Alagoas, em Maceió, e também em Ananindeua, lá no Pará. Nós temos 2 unidades. A empresa do Menino do Vegel já está também no Pará. Já. Oba! Só leva o choque nela. Olha só. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Madre Teresa de Calcutá disse isso. Maravilha. Então, o trabalho da senhora pode ser uma gota no mar, mas é muito importante, porque se não tivesse essa gota,
não teria o mar, né? Então, tomara que a senhora consiga amplificar isso a nível nacional, o que está sendo feito no estado, o que está sendo feito aqui no nosso município, que possa colher melhores resultados, que esse projeto aqui deixe ela quieta. Seja, eu vi o meu amigo aqui, o maior empreendedor social de Alagoas, ele falou que o sonho dele era que o Manda Ver não existisse, ou seja, que não precisasse ter o Manda Ver. E aí, hoje, roubando essa sua frase, eu trago para uma atitude como essa. O sonho é que não precise ter uma campanha como essa, que as pessoas consigam entender o respeito, né, que as mulheres precisam, que todos os seres humanos precisam por igual. Secretária, muito obrigado. A senhora gostaria de encerrar, trazer algum assunto? Vamos divulgar a rede social? Como é que as pessoas fazem para ter contato com a secretaria? Vou olhar para a câmera, olhar aqui, dar aquele recado final. Olha, eu quero agradecer, né? É uma honra poder estar aqui, poder divulgar o nosso trabalho, porque não é o trabalho da secretária Maria, é o trabalho de todas as mulheres. Sim. Né? Então, assim, o que a gente faz é um olhar diferenciado para que elas se fortaleçam, né? E denuncie. Denuncie, não fique em casa. Qualquer assédio, qualquer violência sexual, tem que denunciar, porque senão você pode ser o próximo feminicídio. Né? E essa campanha ela é extremamente importante. Deixe ela quieta, assédio não. Né? Isso é na pauta do carnaval, isso, né, que é um momento de alegria, euforia, todo mundo está bebendo e acha que é dono. Vai lá para a linha de frente brigar, vai mexer com a mulher do outro que não pode, aí onde acontece todos os problemas, homicídios, feminicídios. Então, assim, é uma campanha num linguajar nordestino, Sim, né, que é uma sim. coisa bem regional, né? Olha, deixa ela quieta. Isso pega. Tem uma musiquinha super bacana que vai. Boa. Né, a gente fez com a cantora Mel Nascimento, e, né, uma mulher negra, uma ativista. Né? Não tive a honra Muito boa de ela ter cantora. trabalhado com a gente na Secretaria da Mulher. Tem a Nana Martins também, faz parte desse grupo. Então, assim, mulheres negras empoderadas que estão na linha de frente, né? São feministas. Então, assim, esse olhar ele é muito importante. E dizer assim, espero que um dia a gente não precise estar fazendo campanha, né? Que as pessoas apenas respeitem. Se respeite e nos respeite, porque assim, o respeito ele é primordial em qualquer sociedade. Maravilha. Tivemos aqui, pessoal, com a nossa querida secretária da Mulher e dos Direitos Humanos do Estado. Foi muito especial essa pauta e eu espero que todos tenham gostado. No E Instagram, ela é @mariajsilva13. É Isso. Exato. E também a gente está com da Secretaria da Mulher, que é mulherdireitoshumanos.al.gov.br. Boa. Ótimo, Que aí perfeito. vocês acessam tudo, tem todas as informações. Vamos repetir, que é importante. É mulherdireitoshumanos.al.gov.br. Lá você acessa tudo, descobre rede social, todos os caminhos, perfeito. Todos os caminhos. Pois é, muito obrigado, vice-secretário. Foi muito Obrigado esclarecedor. pelo carinho. Me deixe quieto também. Me deixe quieto. Você que fica batendo em mim. Me deixe quieto. Mas porque você é o cara do Kung Fu. Você tá, o Kung Fu não, Tô do fazendo jiu-jitsu. jiu-jitsu Tá agora fazendo para me defender agora. dele. Ganhou um grau no jiu-jitsu. Eu não acredito. Professor Helenilson, o senhor que acompanha nosso programa aqui, por favor. Como é que o senhor dá um grau a esse rapaz aqui? Sou disciplinado. Porque esse rapaz aqui, Você ele não me mistura vê. o Kung Fu com um negócio. Ele fica me ameaçando aqui o tempo todo, querendo fazer uma luta comigo, a gente combinava, ter um evento. Tô comprando até meu kimono novo. O maior evento do ano, eu tenho um kimono novo que eu ganhei do Marco de presente, Eita, viu? foi. Olha a violência. Mas Não é. luta é diferente de violência, né? Luta é diferente. Né? É bom deixar bem claro, tá, que luta é um esporte, não é violência, viu? Mas, É. pessoal, tivemos aqui com a nossa querida secretária Maria José. Beijo pra você. Muito e obrigado, tamo você junto. ficou aqui com a gente até agora. Fique com Deus e até a próxima.